Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui juntos, falando das experiências, falando do amor de Deus, falando da comunhão, falando das curas, as gotas de cura que Deus tem providenciado aqui na Igreja do Monte, falando dos milagres. Sim, Deus ainda realiza milagres na vida daqueles que acreditam nos milagres. E ontem eu conversando com uma amiga, irmã, eu falando para ela sobre a cura, que tinha todos os tipos de cura, que Deus continua realizando nas pessoas todos os tipos de cura. E eu disse, irmã, eu estou com vontade de ministrar uma palavra que faz anos que eu não ministro sobre ela, que está lá em Reis, segundo aos Reis, a história de Naamã. Naamã, um general que estava com lepra, né? Um homem poderoso, um homem de guerra, um homem na frente das batalhas. E, em um determinado momento, ele teve que guerrear contra Israel e venceu uma batalha e levou uma das meninas para que fosse uma das moças para cuidar da sua esposa. E certa vez a menina observou que aquele general ele era isolado dentro até da sua própria casa, não comia junto com a esposa, não dormia no mesmo quarto com a esposa, não convivia com os filhos, com as pessoas. E ouviu a esposa do general conversando sobre a enfermidade dele, que era uma lepra, e a menina pensou alto, né? O poder de Deus operou na vida daquela criança, porque era, com certeza, desde o princípio, o propósito de Deus era levar aquela criança lá para a casa de Naamã, né? E disse, se o meu Senhor conhecesse o profeta do Deus de Israel, se tivesse essa experiência, ele seria curado. Ele seria curado. E a mulher ficou impactada, porque a menina não tinha até então, mesmo porque era proibido falar, né? Foi a primeira vez que a menina falou, e a menina falou do Deus dela. O poder que o Deus dela tinha para curar. E a esposa foi tocada no coração em falar com o marido sobre isso. E o marido não queria ir, a esposa insistiu, vá, e levou a comitiva. Mas antes disso, escreveu uma carta para o rei. O rei ficou perturbado. Perturbado, né? Preocupado, porque o que quer eu comigo? O que é que esse general quer comigo? O que é que o rei da Síria quer comigo? Aí, quando ele observou, na realidade, queria conhecer mesmo, era o profeta Eliseu. Queria conhecer o profeta. E mandou chamar o profeta. E o profeta ficou, como posso eu curar uma pessoa de outra nação, né? Mas você precisa receber. E foi para casa. E de repente chega lá na porta da casa do profeta, o general. E o general vai e manda seu moço chamar o profeta. E o profeta vai e diz que não vai. Não vai. Mandou o seu moço Geazi dizer que ele fosse lá no Rio Jordão. Época de inverno, o rio estava barrento. Chegou, me empolgo. Para que fosse mergulhar 7 vezes no rio. Tinha que manter nos 7 mergulhos os olhos fechados. Até o último mergulho. Ele só abriria os olhos no último mergulho. Quando Naamã, o general, um homem rico, que morava em palácio, cheio de serviçais, não foi atendido, com certeza ficou indignado. Disse, quem vou eu fazer, eu naquele rio barrento, se na Síria tem rio muitos melhores? Aí citou lá o nome do rio, lá os rios de lá são límpidos, as águas são límpidas, o que é que eu vou fazer no rio barrento?
E o moço que estava com ele, Senhor, tu já deu uma viagem até aqui, vai fazer. Vamos, não custa nada, vamos tentar, Senhor. E ele foi, a pedido do seu servo fiel. O trabalhar de Deus nós não entendemos, igreja. Às vezes a gente observa o trabalhar de Deus na vida das outras pessoas. Mas muitas vezes o trabalhar de Deus na nossa vida passa desapercebido, principalmente quando se mexe na área da nossa vida que precisa ser trabalhado. No caso de Naamã era o orgulho, a arrogância, a prepotência. Naquele tempo não tinha cura para a lepra. Podia ter o dinheiro do mundo inteiro, não tinha cura para a lepra. É como essa epidemia que veio aí há 2 anos e meio atrás, há 2 anos atrás. Não tinha cura. O empresário podia ter o dinheiro que tivesse. Ele não tinha cura se não fosse para ter. Assim, Naamã foi. Mergulhou a primeira vez. Agora, se Deus é um Deus que cura, é um Deus de milagres, se ele mandar, os ventos obedecem. Se ele mandar o sol parar, o sol para, como fez para Josué. Por que no primeiro mergulho, se Deus ordenasse ali as águas que purificasse pelo poder da palavra que sai da boca dele a vida de Naamã, não iria purificar? Não iria curar? Não iria renovar, restaurar a pele daquele homem? Mas Deus disse, não quero restaurar a pele daquele homem somente, eu quero restaurar a vida daquele homem. E aquele homem só vai se permitir ser renovado e restaurado se ele passar por este processo. Acredito eu que no primeiro mergulho, Naamã se lembrou dos momentos bons que ele tinha de festividade com a sociedade, no seu palácio, no palácio do rei, que depois do rei ele era a pessoa mais importante. E ele, naquele primeiro mergulho, ele se lembrou que não tinha mais condições, não estava mais convivendo, confraternizando com a sociedade. No segundo mergulho, acredito eu que ele se lembrou dos seus momentos bons quando ele jantava, quando ele ceiava, quando chegava em casa, juntamente com a sua esposa à mesa, com a sua família. Ele também não tinha mais aquele momento. Tudo que era dele era separado, copo, prato, talher. Ele era um homem que estava isolado de tudo e de todos por causa da sua doença. Acredito que no terceiro mergulho, ele se lembrou dos momentos bons que ele tinha de amor, de afago, no seu leito com a sua esposa, e ele não podia mais fazer isso. Há quanto tempo? Aquele homem deitado na cama, olhando para o teto e sentindo a solidão no seu ser, na sua alma, olhando para aquela lepra e sabia que não tinha cura. Mexeu, acredito eu, né, que no quarto mergulho, aí vai o infinito, até o sétimo mergulho, mas eu acredito que no quarto mergulho, mexeu com a fé dele. Mexeu com a fé, porque uma pessoa que sai da sua terra, que sai da sua parentela, de uma pessoa que se via não sei quantos deuses na Síria, e que acredita na palavra da mulher, que ouviu a única palavra de uma criança do Deus de Israel, e andou não sei quantos quilômetros de cavalo com seus serviçais, levando até presentes para o rei, para um profeta, que era o representante de Deus aqui na terra. Então aquele homem atribuiu aquele momento, aquela fé, aquele Deus que apareceu ali, a possibilidade da cura. Isso é esperança. Esperança é sinônimo de fé. Aquele homem que depositou a sua fé num Deus desconhecido para ele, um Deus de outra nação. E assim foi. Em cada mergulho, eu acredito que aquele homem fez uma retrospectiva da sua vida. E chegou no sétimo mergulho, e acredito, sabe,
igreja, queridos amigos, que aquele pessoal, aqueles serviçais, observando desesperadamente, principalmente aquele que o aconselhou, que forçou a capa, que orientou, vá, já estamos aqui, vamos. Ele tomar o banho. Porque tirar suas vestes, ficar nu, mostrar suas impurezas, sua enfermidade aos outros, começa um ato de humildade, de humilhação. O profeta não recebê-lo, começou ali o quebrantamento a partir daquele momento. Eu acredito que aqueles serviçais, olhando para ele, mergulhando, eles ficavam apreensivos com aquilo. Porque a cada mergulho ele não estava vendo, mas os serviçais estavam ali vendo. Aquele homem que era mais ligado a ele estava ali. Meu Deus, no sexto mergulho, nada havia acontecido. Porque ele precisava mergulhar 7 vezes e levantar-se 7 vezes e acreditar nesse Deus poderoso que pode curar. No 7º mergulho, ele abriu os olhos. Não existia mais chagas no seu ser. Não existia mais chagas na sua pele, não existia mais chagas no seu corpo, não existia mais chagas na sua alma, não existia mais chagas da arrogância, as chagas da prepotência, do orgulho, da vaidade excessiva, porque era um homem de combate, um homem de guerra, um homem que vencia todas as batalhas. E o trabalhar de Deus é assim, queridos. O trabalhar de Deus não tem explicação. Ele trabalha como Ele quer, na vida de que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Basta nós aceitarmos esse trabalhar. Basta nós querermos ser curados. Porque Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. Um beijo bem grande e um abraço bem forte. Graça e paz.